Nós vamos ler o capítulo 22 de Atos. E no livro de Atos você tem 3 vezes a história da conversão de Paulo. Uma diz respeito ao próprio acontecimento na estrada de Damasco, que você tem no capítulo 9. E o outro testemunho da sua conversão você tem no capítulo 22, quando ele faz o seu discurso diante de uma multidão de judeus enfurecidos. E a outra descrição você vai ver Paulo fazendo diante de um tribunal no capítulo 26 de Atos. Não são registros rigorosamente idênticos. Muito pelo contrário, em cada um desses registros você vai ter características distintivas, obviamente algumas repetições, mas você vai ter elementos novos sendo trazidos para que a gente possa compreender de uma forma mais ampla possível aquilo que aconteceu naquela reviravolta da conversão daquele que veio a se tornar o maior apóstolo de toda a história cristã. Então, capítulo 22, acompanhe a leitura. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e continuou. Eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor,
Eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no até essa palavra e então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estavam amarrando em correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás a fazer? Pois este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos, porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Irmãos, nós não lemos os últimos versículos, lemos no domingo passado, do capítulo 21, verso 37, até o verso de número 40, onde você tem as circunstâncias que levaram o apóstolo a dar esse testemunho diante daquela multidão de judeus que queriam executá-lo. Mas fazendo lembrança a esses versículos, nós podemos aprender a primeira lição desse texto quando você tem, desde o capítulo anterior, final, a partir do verso 27, o registro daquela que foi a primeira prisão do apóstolo Paulo, e que posteriormente ele foi solto, mas teve a sua segunda prisão que o levou à condenação e a sua consequente execução por volta do ano 64. Olhando para essas circunstâncias que possibilitaram seu testemunho, você tem uma lição que todos nós devemos considerar. Como crentes, quaisquer que sejam as circunstâncias, nós devemos pedir de Deus sabedoria para dar testemunho do evangelho da salvação que nós professamos. E esse é um imperativo que você tem em toda a Escritura. Aqueles que verdadeiramente professam a fé verdadeira devem aproveitar as oportunidades para dar testemunho daquilo que eles professam ser o seu maior tesouro. Como é que você não vai falar para as pessoas daquilo que é o maior encantamento da sua vida? Parece ser uma contradição, né? Porque tudo aquilo que encanta as pessoas, elas constantemente falam, compartilham com os outros, vivem tagarelando. Você já deve ter experiência com parentes, com vizinhos, com colegas de trabalho. Meu camarada só fala nisso porque ele ama isso. Então, como é que você não vai falar de Jesus Cristo, que é o seu maior tesouro, quando as circunstâncias se apresentarem propícias para o seu testemunho? Principalmente quando você lembra que
a obra da salvação, ela se processa através do testemunho oral de alguém que verdadeiramente passou pela experiência da conversão. E é justamente essa situação que você tem no final do capítulo 21. O apóstolo viu naquela situação desfavorável uma excelente oportunidade para falar da salvação, justamente para os seus compatriotas incrédulos. Em Colossenses capítulo 4, o versos 5 e 6, você tem a instrução do Novo Testamento acerca desse princípio, que em todas as circunstâncias, ainda que essas circunstâncias sejam extremamente hostis, o crente deve pedir de Deus sabedoria para compartilhar com aqueles que até podem estar se colocando como seus adversários, compartilhar o evangelho da salvação, aproveitando as oportunidades. É claro que no meio de uma situação nervosa, nós ficamos até emocionalmente desequilibrados. E é bom que se diga que nem sempre, diante de circunstâncias adversas, nós devemos forçar a barra para falar. Às vezes a ordem do Espírito Santo é para ficar calado. E nós temos isso no exemplo do nosso próprio Salvador. Quando você tem lá em Marcos capítulo 14, 61, Jesus sendo apertado pelos seus algozes, e ele guardou silêncio, diz as Escrituras. Às vezes o silêncio é o melhor discurso para aqueles que estão nos agredindo, muitas vezes de forma irracional e odiosa, em virtude da fé que nós professamos. Mas nós devemos ter a consciência também que em algumas circunstâncias, até circunstâncias adversas, nós devemos pedir de Deus sabedoria para compartilhar o evangelho da salvação. Uma outra coisa que o final do capítulo 21 nos ajuda a entender também, e é alguma coisa que frequentemente nós perdemos de vista, é que o discernimento dos ímpios, frequentemente, eles são falhos, ou falho. O discernimento dos ímpios frequentemente é falho no que diz respeito à compreensão das coisas espirituais. Você vai observar na leitura do final do capítulo anterior que o comandante confundiu Paulo com um guerrilheiro, né, um egípcio, um subversivo que ao longo daqueles dias antigos reuniu até um grande número de judeus para provocar uma rebelião contra Roma, e foi sufocado pelo próprio poder romano, e Paulo estava sendo confundido com esse agitador. E é importante notar que você vai ver Paulo vencendo primeiro a resistência do comandante em virtude do seu discernimento falho, para que depois então ele peça autorização para ele falar justamente à multidão. Mas no capítulo 22, nós temos a principal lição dessa ocorrência que Lucas faz questão de registrar como sendo um fato significativo no registro que ele está fazendo, porque a gente tem que trazer à memória que tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, esses dois volumes foram escritos para o excelentíssimo Teófilo, que possivelmente era uma autoridade naqueles dias e que tinha se convertido. E Lucas então ofereceu esses dois escritos para que ele pudesse ser confirmado na fé e pudesse ter uma visão do que foi o ministério terreno do Senhor Jesus, e também no que consistia a vida da igreja
que estava sendo estabelecida no mundo por decreto do próprio Salvador. Foi ele quem instituiu a igreja. E ao contar a história da igreja naqueles dias primitivos, e especialmente quando ele fala da conversão do maior apóstolo de todos os tempos, ele aqui no capítulo 22, novamente oferece para o seu destinatário lições maravilhosas acerca do que significa a verdadeira conversão. Se ele quer confirmar na fé alguém que abraçou o Evangelho naqueles dias, nada melhor do que oferecer o exemplo maravilhoso daquilo que aconteceu com aquele nobre fariseu. E a gente aprende a lição desse texto do capítulo 22 até o verso de número 21, quando você tem a segunda divisão do próprio relato, que todo crente deve ser capaz de falar das principais características da sua salvação. Preste atenção. Eu sempre me vem à mente aquela frase de efeito do Samuel Schumacher. Ele diz o seguinte: todo crente deve ser capaz de falar do Evangelho para as outras pessoas com base naquilo que lhe aconteceu. Se alguém não tem Evangelho suficiente para compartilhar com os outros, deve avaliar se verdadeiramente se converteu. Faz sentido. Como é que isso se aplica aqui? Lucas está escrevendo sobre a conversão do apóstolo Paulo, está dizendo que a conversão é isso. Talvez ele pudesse dizer para o excelentíssimo Teófilo: verifique se isso aconteceu com você. Se você tem esses traços na experiência que você professa ao ter abraçado a fé cristã. Mas antes de ver os detalhes acerca daquilo que Lucas escreveu sobre o testemunho de conversão de Paulo, é bom que a gente desfaça algumas críticas que geralmente são levantadas acerca desse registro que você tem no capítulo 2. Como é que o apóstolo Paulo dá um testemunho tão vigoroso? E os críticos dizem o seguinte: olha, isso aqui parece ser um relato inventado. Os liberais gostam disso, né? E eles insinuam de que nós temos um registro aqui enfeitado, porque ele diz: olha, Paulo não pode ter dado um testemunho tão vigoroso da sua conversão. Ele estava quase morto. Ele foi espancado. Além do que, como é que ele dá um testemunho tão poderoso e aquele comandante romano, diante de uma massa enfurecida, permite que ele fale àquela multidão, correndo o risco de causar um verdadeiro caos na cidade? E a terceira coisa que os críticos dizem é o seguinte: como é que o inimigo número 1 da nação judaica consegue pacificar os ânimos de uma multidão enfurecida apenas levantando a mão? O camarada está quase morto, as autoridades romanas permitem, e ele cala a multidão e consegue falar apenas fazendo um sinal com a mão. Como é que a gente explica todas essas coisas? De uma maneira muito simples. Nós estamos lendo uma ocorrência em comum, onde nós temos por trás nada menos do que a
poderosa operação do Espírito Santo, permitindo que todas aquelas coisas, todos aqueles elementos que eram reconhecidamente contrários para que Paulo pudesse falar com tanta graça naquelas circunstâncias, devemos acreditar aquilo que aconteceu, a operação poderosa do Espírito Santo na vida daquele que era o mais distinguido pregador do Evangelho naqueles dias da igreja primitiva. Se nós não acreditarmos na operação sobrenatural típica daqueles dias onde a igreja estava passando por um período de graça incomum, nós precisamos colocar os milagres de lado e dizer que são enfeites também no livro de Atos, porque nós temos inúmeras ocorrências extraordinárias sendo registradas e nós não temos condições de aceitar esse registro de tantos milagres se nós não admitirmos as operações extraordinárias, poderosas do Espírito Santo naquelas circunstâncias. E essa é a explicação. Não existe nenhum mistério nessa coisa. Paulo foi revestido de graça, até no sentido físico. O comandante teve o seu coração até pacificado, né, para ser favorável ao pedido do apóstolo, e a multidão foi calada, porque Deus tinha oportunidade para que eles pudessem ouvir o testemunho vigoroso do apóstolo cristão. Ao falar sobre a sua conversão, veja no verso 3 até o verso de número 5. O apóstolo Paulo diz: olha, conversão, aquilo que aconteceu comigo, foi uma experiência tão dramática que eu não posso reduzir essa experiência a todo o meu cabedal moral e toda a minha sinceridade religiosa, porque conversão é muito mais do que moralidade pessoal e muito mais do que sinceridade religiosa. É o que você tem aí. Paulo fala da sua identidade judaica. E ele diz que ele era um judeu, é bem verdade, nascido fora da Palestina. Mas ele podia descrever a sua carreira incontestável de perseguidor do cristianismo, que aqui é chamado de caminho, no verso de número 4, que na verdade é uma repetição daquilo que Lucas já falou sobre o cristianismo sendo designado assim, no capítulo 9, verso 2. E caminho em virtude daquilo que Jesus Cristo mesmo falou no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. E ao dizer que a sua conversão é mais do que o cabedal moral na sua moralidade pessoal, a sua religiosidade sincera, ele fala da sua identidade judaica e diz que o seu currículo era invejável. E ele diz 3 coisas muito interessantes: a sua criação na infância, especialmente pela sua mãe, a sua educação, que recebeu do seu pai, inclusive herdando dele o título de cidadão romano, e mais do que isso, ele foi instruído por um notável professor, reconhecido por todos aqueles que eram judeus e o estavam acusando agora, como você tem aí no verso de número 3. Nesse testemunho você tem a informação de que Paulo foi mandado para Jerusalém em tenra idade, possivelmente com
12 ou 13 anos. E você vai observar que, por causa disso, Paulo até tem o direito de dizer: olha, eu fui criado aqui nesta cidade. Porque ele foi para lá muito jovem. E ele tinha, naquela época, aproximadamente 55 anos. Se ele foi aos 12 ou 13 anos, a maior parte da sua vida foi vivida em Jerusalém. Por que a gente diz 55 anos mais ou menos? Porque nós já vimos na introdução que Paulo possivelmente tinha a mesma idade de Jesus, fazendo algumas contas que nós já fizemos no início do nosso estudo. Chegando cedo em Jerusalém, ele foi matriculado na famosa escola rabínica de Hilel, cujo sucessor foi Gamaliel. E é interessante como você vê a providência divina, porque existia uma outra escola rabínica que rivalizava com a escola do rabino Hilel, que era a escola Shammai, mais fechada, mais legalista. E a escola de Gamaliel, sucessor de Hilel, era uma escola judaica com uma mentalidade mais aberta para um universalismo da salvação, conforme nós temos no ensino desde Abraão. Ele teve o privilégio, portanto, de ser aluno desse mestre, que era um fariseu, mestre da lei, e um homem de reconhecida autoridade. Lucas já escreveu alguma coisa sobre a sua conduta no capítulo 5, nos versos 33 a 39. Logo, Paulo faz questão de apresentar essas credenciais da sua identidade para desmistificar a acusação de que ele é alguém que se insurge contra a lei, quando na verdade ele foi formado numa escola de reconhecida idoneidade. E um fato que você tem aí, veja aí no verso de número 3, quando ele diz: segundo a exatidão da lei de nossos antepassados. Sabe o que é que Paulo está querendo dizer com isso? É que ele recebeu instrução judaica que pode ser caracterizada como ensino da mais absoluta precisão. Ele não foi instruído através de um mestre que era reconhecido como alguém heterodoxo. Pelo contrário, era alguém extremamente respeitado pela sua ortodoxia, com precisão absoluta no que diz respeito àquilo que nós temos do ensino da lei, conforme era a herança dos fariseus. Gamaliel era um fariseu. E o seu empenho em praticá-la, você pode dizer assim: bem, mas ele só foi um brilhante aluno da escola de Gamaliel, alguém que tirou 10 em todas as matérias. Mas veja no verso 3, ele não apenas foi um aluno brilhante, talvez o melhor aluno de Gamaliel, mas ele praticou aquilo que ele aprendeu. Olha o que diz o verso 3: sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Ensino preciso e prática ilibada foi o que Paulo apresentou
quando falou das suas credenciais. E ao falar da sua experiência, segundo, ele relembra a sua conduta de perseguidor da igreja. Paulo procura destacar que até a sinceridade em extremo que ele demonstrou naqueles primeiros momentos da sua caminhada anticristã, não era suficiente para dizer que ele estava seguramente no caminho da verdade. Ele foi um cruel adversário da fé cristã, e ao fazer referência à morte aqui, conduzindo à morte aqueles que eram servos de Cristo, provavelmente ele está apontando para o martírio de Estevão. No entanto, se você for observar lá no capítulo 26, verso 10, o apóstolo Paulo, ele não foi cúmplice apenas da morte do mais notável diácono da igreja primitiva, que foi Estevão, mas ele foi cúmplice da morte de outros cristãos que professavam a fé, e diante disso ele contribuiu para que esses nossos queridos irmãos fossem martirizados. No entanto, você vai ver uma nota de destaque no seu relato, é que todo esse registro que ele faz estava no seu prontuário. As autoridades judaicas poderiam verificar se assim o quisessem. Tudo isso estava escrito nos anais do serviço secreto do judaísmo daqueles dias. Ele foi um implacável perseguidor da igreja cristã. Ele também foi um inquisidor autorizado do Sinédrio. E Paulo faz menção da sua última missão a Damasco, no verso de número 5. A lembrança de todas essas coisas tinha um único objetivo de destacar que o ódio manifestado contra ele, irmãos, olha lá, era um sentimento que ele conhecia muito bem. Porque esse sentimento ele já experimentou um dia contra a própria igreja. Que coisa interessante, né? Um homem que pode dizer, olha, tudo que vocês estão experimentando, toda essa ira irracional e odiosa contra mim, eu conheço mais do que vocês a profundidade desse sentimento. É o que Paulo procura dizer para os seus algozes. Em suma, ele parece tentar convencer os seus inimigos, dizendo para eles que moralidade pessoal e sinceridade religiosa não garantem que uma pessoa esteja corretamente no caminho da verdade. Essa é a primeira parte do seu testemunho. Veja a segunda parte, do verso 6 até o verso de número 11. Paulo diz assim, olha, vocês querem saber o que foi que me aconteceu? E talvez Lucas esteja registrando isso para dizer para Teófilo, Teófilo, você quer saber o que é mesmo conversão? Conversão é quando a gente entrega os pontos completamente. Quando nós rendemos o nosso coração integralmente ao senhorio de Cristo. Mas será que eu não posso ficar com umas 2 ou 3 chaves do guarda-roupa da minha vida? E a resposta do testemunho é não. Ou você entrega todas as chaves, ou nada feito. Porque conversão, no sentido bíblico, experimental da fé cristã, é quando o camarada entrega todas as chaves. E ele se rende integralmente ao senhorio de Cristo. Esse é um dos traços mais maravilhosos
da experiência do apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Que você tem isso no capítulo 9, está repetido aqui, e está repetido no capítulo 26. Mas por que essa repetição é importante? Porque esse é um dos aspectos mais distintivos da verdadeira conversão. Irmãos, tem muita gente, e presta atenção, não é pouca, é muita gente, com um pé na igreja e um pé no mundo. Você não conhece alguém assim? Está com um pé na igreja e um pé no mundo. Na mocidade a gente diz, é o crente de São Raimundo. Não é? Está lascado um camarada desse. Porque ele não está dentro nem está fora. Mas naquele dia, ele vai ter o terrível aviso de que ele pensava que estava dentro, mas ele ficou fora. Porque ele ficou com 3 chaves no bolso, pensando que ele ia enganar Cristo. Mas eu escondi as 3 chaves aqui. Eu entreguei 7 chaves da minha vida, fiquei com 3. Será que Cristo não ficou satisfeito comigo? Não, ele nem pegou as tuas 7 chaves. É que ele não pega 7 chaves. Ele só pega se forem 10 chaves. As 10 chaves, as chaves completas da sua vida. A sua vida não tem 11, nem 12, tem 10. Então, isso que você tem aqui. Quando Paulo reconhece, olha, eu estava andando na contramão. É o que você tem no verso 6 ao verso de número. É por isso que quando ele descreve conversão, e no sentido original da palavra envolvendo, de um dos elementos clássicos da conversão, conversão é mudança de mente, é dar meia volta. E Paulo diz, olha, eu estava andando na contramão. Andando na contramão. Não havia nele qualquer propensão favorável ao Evangelho. Pelo contrário, ele estava animado para prender, conduzir a Jerusalém, punir os crentes que porventura ele viesse a encontrar em Damasco. Paulo faz questão de dizer assim, olha, ele foi tratado como perseguidor, alguém no estado de inimizade pessoal para com Deus. A partir do verso 6 ele diz, olha, eu fui milagrosamente quebrantado. E essa experiência teve efeitos especiais, luz intensa, força misteriosa que o derrubou, voz audível que somente ele entendeu. Todas essas coisas procuravam convencer os seus ouvintes que a experiência não foi de fato alguma coisa psicológica, humanamente provocada por ele, que ele não estava nem interessado nisso, mas foi uma intervenção direta da parte de Deus. Ele foi vencido por Cristo. E olha que coisa interessante. É muito bonito esse detalhe. Ele foi vencido por Cristo. E veja no verso de número 8, Jesus faz questão de se identificar como o Nazareno. É significativo. Porque da Galileia pode sair alguma coisa boa? Nazaré era uma cidade desprezível. Mas quem quebrantou o apóstolo Paulo foi o Nazareno. É esse mesmo desprezível, que inclusive foi dito que seria assim pelo próprio profeta mais messiânico do Antigo Testamento. Leia Isaías 53. É o Salvador que se apresenta para Saulo assim.
e ele foi poderosamente vivificado pelo Espírito. Veja a curta pergunta que você tem no verso de número 10. Quando, nessa pergunta, você tem uma nova atitude de submissão, humanamente impossível de ser produzida por aquele zeloso fariseu. Quem és tu, Senhor? Quem és tu? No verso 10, que farei, Senhor? A sua cegueira temporária era apenas um lembrete concreto daquela escuridão espiritual no meio da qual ele viveu durante toda a sua vida. Assim como ele estava precisando de guias humanos para chegar até a cidade, ele iria precisar da operação do Espírito Santo para ser redirecionado na sua própria vida. Irmãos, a gente pode dizer, não poderia existir um golpe mais duro na natureza autossuficiente daquele fariseu, nobre fariseu, que apesar de toda a sua sinceridade, precisava ser quebrantado para se render integralmente à pessoa do Senhor Jesus. Terceira coisa que Lucas procura descrever do testemunho de Paulo para compartilhar com seu nobre destinatário, o excelentíssimo Teófilo, é que a conversão, ela invariavelmente batiza o crente no corpo de Cristo. Veja aí do verso 12 até o verso de número 16. A maior recepção que Saulo de Tarso experimentou em toda a sua vida foi por parte da igreja de Damasco, a quem ele havia ido perseguir. Não é o que você tem. O relato tem uma descrição condensada daquilo que aconteceu em Atos 9. A igreja é representada por um judeu convertido de nome Ananias. E duas características são importantes a serem destacadas desse homem que recepcionou Paulo, que eram interessantes à sua defesa. Ananias recebeu Paulo não porque ele era alguém com dúvidas ou com pensamentos não precisos em relação à lei. Ananias vivia em obediência à lei. É o que você tem aí. O hospedeiro, ou aquele que recepcionou o apóstolo, não era um homem heterodoxo. E mais ainda, a segunda característica que Paulo diz, o testemunho de Ananias era impecável e toda a cidade podia falar bem da sua pessoa. É o que você tem aí no verso de número 12. É claro que Paulo omite, por uma questão até compreensível, que Ananias era um crente convertido. Ele não iria ferir desnecessariamente a sensibilidade dos seus ouvintes. Mas, obviamente, que Ananias era um homem crente, já convencido dos valores do Evangelho, ao recepcionar o apóstolo Paulo. E é a primeira experiência de comunhão de Paulo com alguém que é verdadeiramente crente, servo da igreja de Cristo. E nesse contato, ele é objeto de alguns privilégios excepcionais, nós podemos até extraordinários, que fazem parte da típica experiência cristã naqueles dias de vigor espiritual incomum. Ele não ficou cego, pois ele vai ser curado também de forma milagrosa, o que você tem aí. Através de Ananias, Ananias serve como instrumento
para que Paulo seja restaurado fisicamente. Ele passou 3 dias cego e agora ele vai voltar a ver, diz o verso de número 13. Ananias também é um instrumento nas mãos de Deus para reorientar o apóstolo Paulo espiritualmente e vai comunicar ao apóstolo que Deus tem reservado para ele uma nova vocação. Olha no verso 14 e no verso 15. Desde o início da sua conversão, Paulo tem ciência do plano que Deus tem para ele. Ananias foi o instrumento para comunicar isso ao apóstolo. Mas o detalhe mais interessante você tem aí na instrução de Ananias, que você tem aí no verso de número 16. Ele é recebido na comunhão dos santos, imediatamente batizado. Ele é objeto do sacramento cristão, que tem um duplo significado para aqueles que se submetem ao rito, preste atenção, e são adultos. E aqui tem um detalhe, porque aqueles que são contra o batismo infantil vão dizer assim, mas você está defendendo que o batismo tem um poder regenerador? Né? Nós não falamos disso. Mas olha aí o verso de número 16. Lava-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Para adultos, nós podemos dizer que o batismo representa, de maneira simbólica, uma purificação que presumivelmente nós cremos ter se dado no interior da pessoa. O lavar da água é símbolo de um outro lavar muito mais poderoso, que se processa no interior daquele que está sendo batizado. Isso para aqueles que, na condição de adultos, professam a fé. Não cremos em regeneração batismal no caso de infantes, porque o rito do batismo para infantes tem o objetivo de dizer que eles fazem parte também da aliança. E na idade adulta, quando professarem a fé, vão então receber a segunda marca que você tem aí, a filiação externa à membresia professante da igreja. É o que você tem aí no verso de número 16. Portanto, Paulo, naquela sua experiência dramática no caminho de Damasco, ele não apenas passou por uma transformação interior, uma mudança de vida radical, mas ele foi recebido pela própria igreja instituída pelo Salvador, o corpo de Cristo. Ele foi batizado e recebido no corpo de Cristo. E por último, veja o verso 17 ao verso 21. A verdadeira conversão premia os santos com experiências espirituais e serviço glorioso. Ao voltar para Jerusalém, você não tem esse detalhe nas outras descrições, só aqui. Paulo passa por uma experiência incomum. Veja o verso 17 e o verso 18. Possivelmente a sua primeira experiência de êxtase, uma espécie de arrebatamento súbito, no qual o indivíduo é transportado para uma dimensão sobrenatural, podendo ver, ouvir, sentir impressões espirituais num grau excepcionalmente incomum. A gente poderia descrever essa palavra aqui com esse significado. Como se trata, preste atenção nisso. Agora não saia daqui querendo ter uma experiência dessa natureza, né? Vou atrás de êxtase agora. Não. Essa é uma experiência rara. E rara
até na vida dos maiores santos que você tem na história da igreja. Portanto, nós não podemos fazer a leitura desse texto e reduzir o significado dessa experiência a algo ordinário, comum, que deve ser buscado ou prescrito para todo mundo invariavelmente. Você vai estar errando na sua interpretação do texto bíblico. E foi nessa condição excepcional que o apóstolo foi orientado pelo próprio Senhor Jesus para deixar a cidade rapidamente. E como ele era alguém com uma tenacidade reconhecida, ele retruca. Veja o verso 19, verso 20. Imaginando que o seu testemunho como inquisidor seria suficiente para convencer os seus compatriotas. Mas, irmãos, os argumentos mais contundentes, quer nós os tenhamos na esfera teórica ou na esfera prática, não são capazes de mudar a mente ou a condição daqueles que estão bloqueados pelos seus próprios preconceitos religiosos. O próprio Senhor Jesus sabe disso. E diz: Paulo, eles não vão te ouvir. Está aí no verso 21. E a ironia da história é que, preste atenção nisso, em Atos capítulo 9, quando Paulo está em Jerusalém, os judeus têm uma das mais extraordinárias oportunidades para ouvir, é claro, excetuando-se o ministério terreno de Jesus, ouvir da boca do mais distinguido pregador do Evangelho qual é o caminho da salvação. Nessa ocasião. Mas eles disseram: nós não queremos ouvir. Estavam tão bloqueados na mente, tão fechados na sua obtusidade, que eles disseram para Paulo: nós não queremos te ouvir. Mas olha a ironia da história. Está vendo o capítulo 22? Vai acontecer a mesma coisa. Os judeus de Jerusalém têm uma segunda oportunidade para ouvir do mesmo homem, e numa situação onde reconhecidamente ele está revestido de uma graça incomum, ele estava quase morto. E agora o homem está com vigor para falar. Pois os judeus vão dizer: nós não queremos ouvir. De novo. Eu até escrevi, eu comentei com a Lela em casa. Irmãos, parece que em alguns momentos da história, um raio cai no mesmo lugar 2 vezes. Não tem um ditado popular que um raio não cai no mesmo lugar 2 vezes? Não é? Aqui está desmentindo esse ditado. Muitas vezes, o mesmo raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Era o mesmo Paulo, era a mesma cidade, era o mesmo auditório, os judeus inimigos do Evangelho. Perderam a oportunidade de novo de ouvir o nobre pregador. Para terminar, veja o verso 22 e 29, terceira e última lição. Irmãos, todo crente deve se preparar para as mais variadas reações ao seu testemunho. Às vezes, o seu testemunho vai receber uma resistência, como os judeus se comportaram aqui para com Paulo.
resistindo de forma irracional e odiosa. É um negócio interessante. A pregação do apóstolo Paulo apresenta fatos incontestáveis, uma lógica irrefutável, mas reconhecidamente o pregador cristão estava revestido de uma unção incomum. E talvez com esses 3 elementos, quer dizer, você tem lógica, você tem fatos confirmando aquilo que o apóstolo está apresentando com extrema capacidade, e mais ainda, ele está reconhecidamente revestido de poder. Mas esses 3 elementos não são suficientes para que aqueles judeus incrédulos resistam à pregação do Evangelho de forma irracional e odiosa. É o que você tem aí. A fé que agora professava não estava em contradição com a sua herança judaica. Pelo contrário, era o cumprimento das promessas da aliança. O seu ministério entre os gentios não era uma traição à nação. E esse é um negócio que, às vezes, nós não compreendemos muito bem. Paulo frequentemente é acusado de estar traindo a nação porque está pregando o evangelho aos gentios. A gente pode dizer, ora bolas, mas não foi isso que Deus mandou? Não, essa não foi a promessa dada a Abraão, que a nação da aliança seria uma bênção para todos os povos? No mais essencial projeto de Deus para trazer ao Salvador do mundo, você não tem um viés missionário. Toda língua, todos os povos, todas as nações, todas as tribos, desde Abraão. Como é que agora Paulo pode ser acusado de traidor, pregando o evangelho para os gentios, quando esse sempre foi o projeto de Deus? Basta lembrar do patriarca, na sua chamada no capítulo 12 de Gênesis. Mas, irmão, sabe qual era a explicação? Você tem nas cartas paulinas. Na mente daqueles judeus havia um véu cobrindo o entendimento deles. E a pergunta é a seguinte, do ponto de vista teológico: quem é que tira esse véu? O próprio camarada? Não tira. A pessoa mais próxima dele, o esposo ou a esposa, não tira. Talvez você diga o seguinte: olha, quem não se converte pelo amor, vai se converter pela dor. A dor tira o véu. Também não. Como é que tira o véu? Só tem uma maneira. Quem tira o véu é o Espírito Santo. É a única pessoa, o único poder capaz de tirar o véu que cobre o entendimento das pessoas para que compreendam o mistério da salvação. Do contrário, essas pessoas vão permanecer cegas, porque o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos. É o que diz a Bíblia. Eles estavam com um véu cobrindo o entendimento. E é um negócio interessante. Eu registrei aqui um comentário que diz o seguinte: olha, o proselitismo, transformar gentios em judeus, não era problema. Mas a evangelização, transformar gentios em cristãos, sem transformá-los primeiramente em judeus, era uma abominação para aqueles. Perceberam a ironia da coisa? Né? A absurdidade. Você transformar um gentio em judeu pode, mas transformar um gentio em cristão, sem primeiramente que ele se transforme em judeus,
é um absurdo dos absurdos. É uma abominação. Que contradição, né? Que coisa horrorosa. As pessoas agitavam as suas vestes no ar para livrá-las da poeira, como sinal de que consideravam Paulo um blasfemador e não mais como verdadeiro judeu. Que coisa estranha. Mas os romanos reagem como protetores da fé. Reações diferentes. Novamente o apóstolo é objeto do favor romano. Ele escapa do martírio precoce e escapa também do interrogatório sob tortura. Ao lembrar que ele era um cidadão romano, não poderia ser submetido àquele tipo de vexame. E a tortura era terrível. Quando não matava o camarada, deixava o camarada aleijado. É o que dizem os historiadores. E era ilegal submeter um cidadão romano a esse tipo de exame. O comandante, então, recuou e, sabedor das implicações de estar procedendo de forma ilegal, mandou soltar o apóstolo e conduzi-lo à fortaleza de uma maneira mais cortês. 3 perguntas para nós. Você tem aproveitado as oportunidades para falar corajosamente daquele que é o seu Salvador? Eu fiquei pensando em casa, quando Jesus elaborou a grande comissão, ele pensou no seu nome? Não é uma boa pergunta? Não é? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Dê testemunho para as pessoas daquele que você professa ser o maior tesouro da sua vida, seu bem mais precioso, aquilo que mais lhe encanta. Ele pensou no seu nome. A sua conversão apresenta os traços característicos da experiência típica por que passou o apóstolo Paulo e todos aqueles que se tornam crentes passam? Você tem as características? Você tem agido com sabedoria diante de cada reação ao seu testemunho cristão? Quando você é hostilizado por causa da sua fé, você tem reagido bem? E quando você, de alguma forma, é tratado com cordialidade pelos incrédulos, você também tem reagido bem? São as aplicações que nós temos dessa história maravilhosa do capítulo 22.